Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuamos com a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, Números 4, os coatitas e as suas responsabilidades. Diz o Senhor a Moisés e a Arão: façam um recenseamento dos coatitas da tribo de Levi pelos seus clãs e famílias. Contem todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço na tenda do encontro. O serviço dos coatitas na tenda do encontro será cuidado das coisas santíssimas. Quando o acampamento tiver que mudar, Arão e seus filhos entrarão e descerão o véu protetor e com ele cobrirão a arca da aliança. Depois a cobrirão com couro, estendendo um pano inteiramente azul sobre ela e colocarão as varas no lugar. Sobre a mesa da presença eles estenderão um pano azul e colocarão os pratos e recipientes para incenso, as tigelas e as vasilhas para ofertas derramadas e os pães da presença que devem estar sempre sobre ela. Sobre tudo isso estenderão um pano vermelho e o cobrirão com couro. Depois colocarão as varas no lugar. Pegarão também um pano azul e cobrirão o candelabro, usando para iluminação as suas candeias e as suas tesouras de reparo, os seus apagadores e todos os jarros para o seu suprimento de óleo. Em seguida, embrulharão com todos os teus utensílios uma coberta de couro e o colocarão num suporte para carregar. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e o cobrirão com couro e colocarão as suas varas no lugar. Apanharão todos os utensílios usados na ministração do santuário. Depois os embrulharão num pano azul e os cobrirão com couro. A seguir o colocarão num suporte para carregar. Tirarão a cinza do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano roxo. Colocarão sobre ele todos os utensílios usados na ministração no altar, os braseiros, os garfos de carne, as pás e as bacias da aspersão sobre ele, e estenderão uma coberta de couro e a colocarão as varas no lugar. Quando Arão e os seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. São estes os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Eleazar, filho do sacerdote Arão, ficará responsável pelo azeite para iluminação do incenso aromático, da oferta costumeira de cereal e do óleo da unção. Ficará encarregado de todo o tabernáculo e tudo o que nele há, isto é, seus utensílios, seus artigos sagrados. O Senhor disse ainda a Moisés e a Arão: não permitam que o ramo dos clãs coatitas seja eliminado dentre os levitas, mas para que continue vivos e não morra quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e os seus filhos entrarão no santuário e designarão a cada homem a sua tarefa e o que deverá carregar. Os coatitas não entrarão para ver as coisas sagradas, nem por um breve momento, para que não morram. Os gersonitas suas responsabilidades. E o Senhor disse a Moisés: faça também um recenseamento dos gersonitas pelas suas famílias e clãs. Conte todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que faça o serviço da tenda do encontro. Esse é o serviço dos clãs dos gersonitas, os que devem fazer e carregar. Eles levarão as cortinas internas do tabernáculo, a tenda do encontro e a sua cobertura, a cobertura externa de couro e as cortinas da entrada da tenda do encontro. Farão tudo o que for necessário com aquelas coisas e com as cortinas externas do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, com a cortina da entrada, com as cordas e com todos os utensílios usados em seu serviço. Todo o serviço deles, tudo o que devem fazer e carregar, estará sob a direção de Arão e de seus filhos. Designe como responsabilidade deles tudo o que tiverem que carregar. Esse é o serviço dos clãs dos gersonitas na tenda do encontro. Suas atividades estarão sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão.
os meratitas suas responsabilidades. Conte os meratitas conforme seus clãs e família, todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Esta é a responsabilidade dele no serviço que deverão realizar na tenda do encontro: carregar as armações do tabernáculo, seus travessões, suas colunas e suas bases, bem como a coluna do pátio que rodeia a tenda, com suas bases, suas estacas e suas cordas, todos os seus utensílios e tudo que está relacionado com seu uso. Designe a cada um aquilo que deverá levar. Esse é o serviço dos clãs do Meratitas. Todo o serviço deles na tenda do encontro estará sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. O recenseamento dos levitas. Moisés e Arão, os líderes da comunidade, contaram os coatitas conforme seus clãs e família. Todos os homens entre 50 anos, aptos para servir, para que fizessem o serviço da tenda do encontro, foram contados, conforme seus clãs, 2.750 homens. Esse foi o total do recenseamento dos clãs coatitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor, anunciada por Moisés. Os gersonitas foram contados conforme seus clãs de família. Todos os homens entre 50 anos, aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro, foram contados conforme seus dias e famílias, 2.630. Esse foi o total de recenseado dos clãs gersonitas que serviram na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor. Os meraritas foram contados conforme seus clãs e família, todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro. Foram contados conforme seus clãs, 3.200 homens. Esse foi o total dos recenseados dos clãs dos meraritas que serviram na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor, anunciada por Moisés. Assim, Moisés, Arão e os líderes de Israel contaram todos os levitas conforme seus clãs e família, todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que vieram para servir e carregar a tenda do encontro. Soma 8.580, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. A cada um foi designado o seu trabalho e foi dito que ele deveria carregar. Assim foram todos contados conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A pureza do acampamento. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que mande para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, ou que tiver um fluxo, ou que se tornar impuro por tocar um cadáver. Mande-os para fora do acampamento, tanto homens como mulheres, para que não contamine o seu próprio acampamento, onde habitam entre eles. Os israelitas assim fizeram e os mandaram para fora do acampamento, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. A restituição por danos e prejuízos. E o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando o homem ou mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender o Senhor, será culpado, confessará o pecado que cometeu. Para a restituição total, acrescentará 1/5 a esse valor, entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Mas o prejudicado não tiver nenhum parente próximo para receber a restituição, esta pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote, juntamente com o carneiro, com o qual se faz propiciação pelo pecado. Todas as contribuições, ou seja, todas as dádivas sagradas que os israelitas trouxerem ao sacerdote, pertencerão a ele. As dádivas sagradas de cada pessoa pertencem a ela, mas o que ela der ao sacerdote pertencerá ao sacerdote. O teste da mulher suspeita de adultério. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, e o outro homem se deitasse com ela, e isso estiver oculto de seu marido, e a impureza dela não for descoberta, por não haver testemunha contra ela, nem ter ela sido pega no ato, se o marido dela tiver ciúme e suspeitar da sua mulher, esteja ela pura ou impura, ele a levará ao sacerdote como oferta de um jarro de farinha de cevada em favor dela. Não derramará azeite, nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelo ciúme, para que se revele a verdade sobre o pecado.
sacerdote trará a mulher e colocará perante o Senhor. Então apanhará um pouco de água sagrada num jarro de barro e colocará na água um pouco de pó do chão do tabernáculo. Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela e porá nas mãos dela a oferta memorial e a oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá à sua mão a água amarga que traz maldição. Então o sacerdote fará a mulher jurar, enquanto ele mesmo dará à sua mão a água amarga que traz maldição. Então o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se nenhum outro homem se deitou com você, e se você foi infiel, nem se tornou impuro enquanto casado, que esta água amarga que traz maldição não lhe faça mal. Mas se você foi infiel enquanto casado e se contaminou por ter se deitado com um homem que não é seu marido, então o sacerdote fará a mulher pronunciar esse juramento com maldição, que o Senhor faça de você objeto de maldição e de desprezo no meio do povo, fazendo que a barriga enche e que você jamais tenha filhos. Que esta água que traz maldição entre em seu corpo, encha a sua barriga e a impeça de ter filhos. Então a mulher dirá: amém, assim seja. O sacerdote escreverá essas maldições num documento e depois a lavará na água amarga. Ele a fará beber a água amarga que traz maldição, e essa água entrará nela, causando-lhe amargo sofrimento. O sacerdote apanhará das mãos dela a oferta de cereal pelo ciúme, a moverá ritualmente perante o Senhor e a trará ao altar. Então apanhará um punhado de oferta de cereal como oferta memorial e a queimará sobre o altar. Depois disso fará a mulher beber a água. Se ela houvesse contaminado, sendo infiel ao seu marido, quando o sacerdote fizer ela beber a água que traz maldição, essa água entrará nela e causará um amargo sofrimento. Sua barriga encherá e ela, incapaz de ter filho, se tornará objeto de maldição entre seu povo. Se, porém, a mulher não houvesse contaminado, mas estiver pura, não sofrerá punição e será capaz de ter filhos. Esse é, pois, o ritual quanto ao ciúme, quanto a mulher for infiel e se contaminar enquanto casado, ou quando o ciúme se apoderar de um homem porque suspeita de sua mulher. O sacerdote a colocará perante o Senhor e a fará passar por todo esse ritual. Se a suspeita se confirmar ou não, o marido estará inocente, mas a mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. Que Deus assim abençoe a leitura da sua palavra no dia de hoje.